Hoje a gente vai ver a árvore de problemas. A árvore de problemas é uma técnica de causalidade que busca identificar as principais causas de um problema social para daí então derivar as melhores formas de construir ações de um projeto que possam mitigar essas causas e solucionar esse problema. Ela foi construída pela uma equipe da ONU, a Organização das Nações Unidas, é a equipe sediada num órgão específico da ONU que é sediado em Santiago, no Chile, que chama CEPAL, específico para tratar de problemas da América Latina. E está no Manual de Formulação e Avaliação de Projetos Sociais, que faz parte desse curso. O que é a árvore de problemas? É uma técnica participativa que ajuda a desenvolver ideias criativas para identificar o problema e que organiza a informação recolhida sobre este, gerando um modelo de relações causais centradas no problema. Na árvore de problemas, o tronco é o problema central e as raízes são as causas ou problemas-causa. E a copa, os efeitos ou problema-efeitos. Problemas-efeito. Cada problema é consequência de outros que aparecem abaixo dele no gráfico e, por sua vez, é causantes do que aparecem acima. Ou seja, a árvore reflete a inter-relação de causas e efeitos. Como eu falei, a ideia da construção da árvore de problema, ele foca exatamente a ideia de uma árvore, onde a copa são os efeitos, o tronco ou o caule é o problema central e as raízes são as causas. Tá? São nos efeitos, aqui estão na copa da árvore, que a gente vai ver onde estão aparentes para a sociedade, para o investigador ou para o elaborador do projeto social, os problemas que estão aflorando no andar da comunidade ou sociedade. Como é que a gente constrói? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que definir ou selecionar um problema central. Algumas características básicas. Ele deve definir-se como uma carência e não um déficit. Apresentar como um estado sempre negativo, é uma situação real e não teórica e localiza-se numa população-alvo ou numa população objetivo bem definida. Por exemplo, dele não representar uma carência ou um déficit. Ele não deve ser posto como, por exemplo, falta de escolas, mas sim como um déficit. Existe um baixo nível educacional numa determinada sociedade, ou determinada comunidade. 2. A exploração e verificação dos efeitos e consequências do problema central na copa da árvore. Como é que a gente faz isso? Os efeitos se localizam na copa da árvore em uma sequência que vai do mais imediato ou diretamente relacionado com o problema central até os níveis mais amplos ou gerais. Por exemplo, é muito comum, aqui a gente está chamando de etiqueta, a gente pegar a equipe inteira e recortar pedaços de papel e começar a colar na parede, colar num quadro, para discutir quais são os principais problemas por ordem de importância. Os problemas mais próximos do problema central, que a gente definiu do baixo nível educacional dos jovens, são os mais importantes que geram outros menores. Assim, é montada a árvore de problemas, ou seja, a gente tem um efeito 1 que vai gerando outros efeitos mais adiante. Vejam que eles são sempre interrelacionados. A realidade social é multicausal. A gente não pode entender esses efeitos como os efeitos independentes, né? Se os efeitos detectados são importantes, o problema requer uma solução. A melhor forma de solucioná-los é a partir da identificação de causas. Então, 3. Identificação das causas e suas interrelações no âmbito do problema central, ou seja, nas raízes da árvore. Segue a mesma lógica da identificação das consequências. Deve ser iniciada pelas mais diretamente relacionadas com o problema central e daí em diante partindo para menos relacionadas. Preferencialmente, identificar poucas e grandes causas que depois irão se desagregando e interrelacionando. Deve-se identificar todas as causas, mesmo que algumas não possam vir a ser modificadas, como, por exemplo, deve-se identificar todas as causas, mesmo que algumas não possam vir a serem modificadas pelas ações de projetos, que a gente vai chamar de parâmetros. Desculpa aí pelo engasgo. Cada etiqueta deve conter uma única causa, tá? Então vamos lá, a gente tem um problema central, causa 1, causa 2, e assim sucessivamente, na mesma lógica oposta dos efeitos. Então vamos lá, essa é a estrutura da árvore, que a gente mostrou lá, a copa,
o tronco e a raiz. Aqui é um exemplo que está lá nesse manual que eu falei, que estaria mais ou menos assim, numa dada comunidade. Existe um baixo nível educacional dos jovens, a gente está identificando isso na sociedade, altos índices de delinquência, baixo nível de produtividade, baixo nível de renda e salário. E ficou a equipe que construiu esse exemplo, ela identificou mais ou menos assim: o baixo nível educacional dos jovens está gerando uma inserção inadequada na sociedade. Eles ganham muito pouco, eles são inseridos de forma inadequada na estrutura do mercado de trabalho. E assim levam um baixo nível de produtividade, baixos salários. Outra coisa, por ter uma inserção inadequada, leva a um alto nível de alcoolismo, alta incidência do uso de drogas e muitas vezes alto índice de delinquência. Quais são as causas que foram identificadas? Olha, o sistema educacional está ineficiente e outra grande causa foi o meio ambiente pouco favorável ao estudo. Então, aqui, professores mal preparados levam à ineficiência, currículo inadequado leva à ineficiência e pouca oferta de vagas. Então, 3 pequenas causas levam a uma grande causa que se chama ineficiência do sistema educacional. Do outro lado, o meio ambiente pouco favorável ao estudo, a gente tem pouco estímulo dado ao estudo, que foi gerado pela pouca importância dada à educação. Aqui foi identificado 2 parâmetros que o projeto não vai trabalhar. Um deles é o alto grau de confinamento da sociedade de uma maneira geral, ou seja, a comunidade é muito isolada e pode estar causando alguns desses problemas, mas enfim, ele não pode trabalhar com isso por ser uma questão geográfica. E um outro problema é a necessidade de trabalhar precocemente. O projeto identificou que isso vai fazer parte de um outro projeto e não desse especificamente. Em resumo, a árvore de problemas deve ser construída considerando os seguintes passos: formular o problema central, identificar os efeitos, verificando a importância do problema, analisar as interrelações dos efeitos, identificar as causas do problema e suas interrelações, diagramar a árvore de problemas e verificar a estrutura causal. É importante lembrar, só um problema por cada ficha, cada quadradinho. Problemas existentes não possíveis, fictícios ou futuros, ou seja, focar em problemas existentes, com a situação negativa e deve ser claros e compreensíveis. Por fim, o projeto, bem como suas ações, deve concentrar-se nas raízes, nas causas. A ideia é que se resolvem os problemas ou causas, se eliminam os efeitos negativos que esses produzem. Então, o projeto, as ações do projeto vai ser focada aqui, nessa parte. E é aqui e aqui, a gente vai precisar de indicadores para essas 2 partes do problema, tá? É isso. Muito obrigada.